E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal. Beleza? Gurizada, vamos atualizar o Grêmio porque amanhã tem a grande final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor enfrenta o Caxias às 4h30 da tarde na Arena. Projeção de arena lotada, 50 mil torcedores devem apoiar o Tricolor amanhã na grande final do Campeonato Gaúcho. Mas vamos começar por ordens, né? No início da tarde ali, o Natan, nova contratação do Tricolor, desembarcou em Porto Alegre, aí você tá vendo as imagens. O jogador chegou junto com o pai dele, fez os exames na tarde de hoje, assina com o Tricolor por 3 anos, salário aí na base dos 350, 400 mil reais, deve vestir a camisa do Tricolor e amanhã já deve estar na arena em um dos camarotes para assistir a final do Campeonato Gaúcho. Bom, essa semana duas contratações o Grêmio fez. André Henrique na segunda-feira foi anunciado pelo Tricolor, atacante, deve ali terceira opção para o técnico Renato, abaixo do Soares. O Grêmio quer trazer mais um atacante, pouco mais de idade, o André Henrique tem 21 anos, quer trazer um cara de um pouco mais de idade ali para fazer as vezes do Soares, e aí ficar com três opções: Soares, esse segundo atacante que o Tricolor quer trazer, e o André Henrique aí como uma aposta vindo do Hercílio Luz de Santa Catarina, uma promessa aí que o Grêmio trouxe emprestado, e dependendo de como for a atuação do jogador, deve ser comprado pelo Tricolor, que já tem inclusive um passo fixado aí pro final do ano. O Grêmio ainda deve trazer um volante na metade do ano, segundo informações do jornalista e narrador Daniel Oliveira, lá da Bandeirantes. Lucas Silva, se dizia que o Lucas poderia sair, chegou a cogitar até uma quebra de contrato, porque ele não estava atuando, não vinha jogando com o Renato desde o início do ano, foram pouquíssimas as atuações dele durante o Campeonato Gaúcho. No último final de semana teve que jogar no meio do Grêmio ali, de volante, por conta das ausências e das lesões. Se saiu muito bem, foi um dos destaques da partida e ganhou uma sobrevida no Tricolor. Ganhou uma sobrevida. Se chegar alguma proposta, pode ser que o Grêmio negocie, mas até se cogitar a quebra de contrato como se cogitou, já eliminou essa opção aí. Ele tem um contrato com o Tricolor até o final do ano. De repente, no meio do ano, se vier uma proposta, pode ser que o Grêmio libere. Caso contrário, o jogador fica até o final do ano aí. Não tem essa opção do Grêmio quebrar o contrato com o jogador. Beleza, meus amigos? Diogo Barbosa é outro. Esse aí sim. A partir de segunda-feira deve ser resolvido essa situação desse jogador, que também tem contrato até o final do ano. O lateral esquerdo do Grêmio tem algumas sondagens de outros clubes, nada de oficial, nada de nenhuma proposta, mas tem algumas sondagens, então o Diogo Barbosa deve ser um dos jogadores a deixar o Tricolor aí até o final do ano, se não na semana que vem, no meio do ano, deve sair sim. Bom, o Grêmio divulgou hoje a lista de relacionados para a final do Campeonato Gaúcho. E uma lista bem recheada. Renato não quis entregar nada, nem na coletiva que fez hoje à tarde junto com o técnico do Caxias, que foi na verdade, uma medida da Federação Gaúcha de Futebol para trazer um ambiente de mais pacificação entre os dois times, até por conta de toda aquela confusão que teve no jogo entre o Caxias e o Internacional. Então, para trazer um clima mais harmonioso, para dar um pouco mais de notoriedade também para o time do Caxias, depois que saiu aquelas notícias de que teve uma coletiva lá do técnico do Caxias em Porto Alegre, em que só tinha um repórter da RDC TV, então se criou toda aquela coisa de que ninguém prestava atenção nos times do interior e tal. Então a FGF foi lá, fez uma coletiva com os dois técnicos aí, no auditório da Arena, para os dois técnicos responderem as perguntas feitas pelos jornalistas. E o Renato não liberou nada. Ninguém, nenhum jogador que deve entrar em campo amanhã. O mesmo pro lado do Caxias. Vamos ver a lista de relacionados aí? O técnico trouxe todo mundo. Todos os jogadores que têm contrato com o Grêmio ou que já passaram pelo time principal entraram na lista. Olha só, os goleiros: Adriel, Breno, o Chaig e o Grando.
Na zaga, Bruno Alves, Bruno Vini. Esses, a princípio, devem ser os zagueiros titulares do Grêmio. Jeromel, lesionado, não tem chance nenhuma, deve voltar mais adiante, mais para o final do mês. Gustavo Martins, João Ramos, Kahneman. Kahneman é dúvida. Por isso que eu disse para vocês, Bruno Alves e Bruno Vini. O Kahneman é uma dúvida ainda. Pode ser que seja a surpresa dele entrar em campo, mas não é a tendência. E o Natan. Nas laterais, Cuiabano, também lesionado, não joga. Diogo Barbosa, Fábio, João Pedro, Reinaldo, Rodrigo e Luciano. O Rodrigo Ferreira, também lesionado, voltando de uma lesão no cruzado. Teve uma lesão no cruzado. Diego Souza, tá de muleta, fez uma cirurgia no joelho há 2 semanas atrás, nem pensar em jogar, de repente nem volta mais para jogar, de repente num jogo aí festivo, alguma coisa encerrando a carreira, pode ser que ele entre em campo ali e jogue e tal, mas profissionalmente muito difícil, ele já tinha pretensões de parar após o Campeonato Gaúcho. Ferreira, lesionado, Galdino, Soares e Zinho. Beleza. Agora os meio-campistas. Bitelo, Darlan, Carbacho, Cristaldo, Gabriel Silva, Gustavinho, Jonathan Robert, também lesionado, uma lesão no cruzado, muito parecido com a lesão do Rodrigo Ferreira, lateral. Lucas Silva, PP, também lesionado, Ronald, Vidiaçante e Vina. Esses foram os relacionados do Grêmio para o jogo de amanhã. Muitos migués do Renato, a gente já sabe quem tá lesionado e quem não tá. A única dúvida de verdade aí nessa lista é o Kahneman. Se a gente não sabe se ele vai jogar ou não, ele tá voltando, treinou durante a semana, correu e tudo mais, mas ainda não sabemos se ele tem condição de jogo ou não. Porque de resto a gente já sabe mais ou menos quem joga e quem não joga. Né? Provável escalação do tricolor. Vamos lá. Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman ou Bruno Vini, como eu disse para vocês. O Reinaldo, Vidiaçante, Carvalho, Bitelo, Cristaldo, Vina e na frente, claro, o maestro que deve ganhar a braçadeira de titular, Luizito Soares. Esse deve ser o tricolor que enfrenta amanhã, sabadão, a grande final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Beleza, gurizada? Amanhã uma cobertura super especial, eu e o Matheus vamos estar com vocês aqui. A cobertura da grande final do Campeonato Gaúcho você vai ter aqui no nosso Central Grenal. Bora, gurizada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Sou o repórter Diogo Lachmann. Até a próxima. Tchau!